Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. O conteúdo que nós estamos vendo é o de equilíbrio em duas dimensões. E nessa aula nós vamos falar de modelos de ação de forças. E é importante então agora a gente estudar um pouquinho os modelos de ação de forças para mecanismos muito comuns que vão aparecer nos problemas que nós vamos resolver. Nós temos aqui, tipo de contato e a origem da força, tá? Então, se o tipo de contato for um cabo, tá? Se for um cabo, tá? Ou um cabo um cabo de peso desprezível, ou seja, ele é totalmente esticado, ou então um cabo cujo peso não é desprezível, ou seja, ele tem essa barriguinha, tá? Em qualquer situação, a força que o cabo exerce no meu objeto, né, que seria aqui essa viga, tá, é a força de tração, tá? É uma força de tração, que ela é uma força que ela só existe puxando, né? O cabo não consegue empurrar o objeto, ele só consegue puxar, e a força de tração ela é no sentido do cabo, se o cabo não tiver peso, né, ou no sentido tangencial ao cabo na conexão dele com o objeto, tá? Então, de qualquer forma, a gente tem uma força de tração só, ela não pode ser de compressão, tá? Formando um ângulo θ com horizontal, como a gente está vendo aqui, tá? Então, toda vez que você tiver um cabo, se você retirar o cabo, você tem que deixar a força de tração na direção ou do cabo ou da direção tangencial ao cabo no ponto de contato. Se você tem agora, caso 2, você tem um contato entre duas superfícies, tá? Então a gente tem uma força normal, que tem esse nome normal porque é normal a superfície de contato, tá? Então, como a superfície é lisa, a única força que pode reagir a esse contato é uma força normal, certo? Uma força de compressão, tá? É uma força de compressão no objeto. Essa força normal ela não funciona tracionando, tá? Ela reage ao fato do objeto estar encostado na superfície e ela não deixa o objeto afundar na superfície. Mas se você tentar tirar o objeto, levantar da superfície, não aparece uma força de contato impedindo esse movimento, tá? Então a força normal é sempre uma força de compressão, certo? E é normal o contato, tá? Normal a superfície de contato. Se essa superfície de contato for rugosa, em vez de lisa, então além da força normal também aparece uma força tangencial ao contato, que é a força de atrito, tá? Que é a força de atrito. Então, numa superfície rugosa, você vai ter que eliminar a superfície, mas tem que deixar uma força de normal compressiva, tá? E uma força de atrito. A direção da força de atrito, como eu falei, ela é normal ao contato, mas o sentido pode ser tanto para um lado como para o outro, vai depender das outras forças do sistema, tá? Então a gente diz que uma superfície rugosa, ela suporta uma força de reação em qualquer direção, né? Numa direção qualquer com relação à superfície. Essa força de reação, ela pode ser decomposta numa normal e numa tangencial. Bom, a gente tem outros modelos aqui, tá? Suporte deslizante, né? Uma roldana, certo? É uma roldana que tem vários tipos, pode aparecer vários desenhos diferentes para a roldana. Essa suporte deslizante permite que o objeto deslize em cima da superfície, tá? Deslize em cima da superfície. Então é a situação similar àquela da força da superfície de contato, tá? Então aparece uma força normal, tá? De compressão normal à superfície de apoio, tá? Não aparece força tangencial porque o suporte é deslizante, ele não é fixo, tá bom? E nós temos também um guia deslizando livremente, então a gente tem aqui um trilho com um guia, né? E esse guia pode deslizar ao longo do trilho. Então a única restrição de movimento é no sentido perpendicular ao trilho, tá? Então, da mesma forma, a gente vai remover o trilho, mas a gente tem que deixar uma força, certo, de reação que seria também normal, que é também normal à superfície de contato, tá? Só que essa força aqui, como o guia, como é um trilho e ele está preso no trilho, essa força pode ser tanto de compressão como também de tração, tá? Uma outra coisa que vai aparecer com frequência é
um engaste ou um suporte fixo, né? Uma viga ou alguma coisa que está engastado ou fixado na parede, ou por uma solda, ou por, né, ou chumbado, ou qualquer que seja, tá? Então, uma situação desse tipo, tá? Esse contato aqui da viga com a parede, aqui nesse caso, ela vai ter o quê? Vai ter uma reação perpendicular à superfície de contato, ou seja, que impede que você arranque a viga ou que você afunde a viga na parede. Vai ter também uma reação tangencial à superfície de contato, que impede que a viga deslize pela parede, tanto para baixo como para cima. Como também vai ter um momento, tá? Vai ter um momento que impede que a viga que ela gire com relação ao ponto de engaste dela, tá? Então imagine sendo um suporte de uma prateleira, você não quer que a prateleira, certo, gire, certo, e caia, né, com as coisas que estão em cima, as coisas que estão em cima caem. Então a prateleira não pode nem girar nem para cima nem para baixo. Então essa superfície de contato aqui, ela também exerce uma reação à rotação na forma de um momento, tá? No caso aqui é um momento fletor, que é chamado. E mais alguns tipos de contato e origem da força. Conexão com pino, tá? Então vai aparecer muito uma conexão com pino, tá? Essa conexão com pino, o que é que ela faz? Ela impede que o objeto tanto deslize no sentido tangencial à superfície de contato, como também seja afundado ou arrancado da superfície de contato, tá? Então, a conexão com pino, ela exerce duas reações, tá? Então, se você retirar aqui a conexão, ela vai reagir, certo? Com uma força que é na direção vertical, ou na direção aqui, né, vertical, mas na direção paralela, né, ao contato, e também na direção perpendicular ao contato. Então ela vai ter uma reação perpendicular ao contato e uma reação paralela ao contato, tá? E essas reações, elas podem ser tanto de tração como de compressão, tá? Porque o pino não pode nem subir, nem descer, nem para um lado, nem para o outro, tá? Então ela pode ser tanto de tração quanto de compressão. Aqui está mostrado de tração, mas ela também poderia ser de compressão, tá? E esse pino é o tipo do pino que é articulado. Então, se você pegar a barra e tentar girar a barra com relação ao pino, ela gira, tá? Ela gira. Agora, se o seu pino não está livre para girar, se ele for um pino soldado, onde você não consegue girar, tá? Então, quando você tenta girar, a conexão reage e não deixa girar. Então, ela também aparece uma reação à rotação, tá? Uma reação à rotação através desse binário M aqui, tá? Então, pino livre para girar, duas forças perpendiculares entre si. Pino que não está livre para girar, duas forças perpendiculares entre si e um binário, tá? Que pode ser tanto horário como anti-horário, dependendo das outras forças e momentos do sistema. E aí tem a atração gravitacional, que já tinha falado para vocês, né? Que a gente sempre vai eliminar o universo e deixar a força-peso aplicada no centro de massa, né, do objeto. Normalmente, se o objeto é simétrico, a gente determina o centro de massa por simetria, por inspeção. Se o objeto não é simétrico, o problema tem que dar para a gente onde que é o centro de massa, tá? A gente ainda não sabe calcular centros de massa. E, finalmente, a gente pode ter também uma mola, né? Também pode ter uma mola, uma força, né? A força que a mola faz no objeto, tá? E a mola, a gente sabe, a força que a mola exerce é a força elástica, que é igual a K vezes X, né? Onde K é o módulo elástico da mola, né? A constante elástica, e X é a deformação da mola, tá? Ela é a deformação da mola, é o quanto a mola está esticada ou comprimida. E lembrando, a força elástica ela pode ser tanto de tração como de compressão, certo? Dependendo de como a mola está, né? Se a mola está comprimida ou se ela está tracionada. Tá bom? Então é isso e até a próxima.